Toji Fushiguro é um daqueles personagens que tem uma passagem rápida pela história, mas que mesmo assim deixa sua marca de maneira impactante dentro da obra. Esse é um fenômeno narrativo que sempre que acontece, eu fico maravilhado, eu fico querendo pensar sobre, investigar os motivos pelos quais isso acontece. Como é possível que um personagem que tem tanto pouco tempo de tela comparado a outros, consegue mesmo assim adentrar os nossos corações e todo mundo lembrar dele? Toji nasceu numa família de feiticeiros Jujutsu, onde o que mais importava era algo incontrolável, imutável, e que não é o indivíduo o que escolhe, isso é, os seus genes, o seu DNA. Vimos durante a obra de Jujutsu que o que diferencia os feiticeiros dos não feiticeiros é algum tipo de composição, de alteração na forma do cérebro, e nesse caso, Toji nasceu com esse cérebro dos não feiticeiros, e pior ainda, tendo 0% de energia amaldiçoada consigo. Toji tentou reverter isso a partir da força, a partir do poder, e com isso vem o primeiro motivo pelo qual muitos adoram Toji, a identificação. Pois ao fazer isso, Toji em suma, em maior ou menor grau, provavelmente se tornou como eu e você em nossas vidas, alguém que tem que se provar constantemente. Ele tentou ser aceito a partir disso, mas ele confundiu as coisas. Ele aliou quantidade de energia amaldiçoada a poder, o que não tá errado, mas então ele aliou poder à aceitação do seu clã, e pro mundo Jujutsu, principalmente pros Zenin, isso estava extremamente errado. Ver que alguém ou algo que você se importa não te aceita, não importa os seus esforços, porque você não pode mudar aquilo que é aceito, você não consegue se tornar aquilo que é aceito, dói, e dói demais. Por mais que Toji demonstrasse não se importar, no fundo ele se importava, pois estava sempre querendo se tornar mais forte e mais forte para talvez um dia quebrar essa barreira, essa concepção da sua família. E, inclusive, esse foi um dos principais motivos dele ter aceito a missão que envolvia derrotar ali, matar, né, Satoru Gojo. Pois se ele derrotasse o mais forte, o mais poderoso, aquele que tinha o DNA, os genes preciosos e raros de um ser humano que nasce a cada 100 anos, talvez aí não houvesse contestação. Essa insistência de Toji de quebrar a concepção da sua família a partir de algo que já se mostrou ineficiente e indiferente para esse clã é uma das maiores provas de que ele se importava. E vemos bem isso na sua fala final antes de morrer. Ele diz que ficou tão feliz com a possibilidade de se mostrar tão poderoso e forte e aí ser aceito, que se descuidou, se empolgou. Nada que ele fizesse mudaria o fato de que para seu clã, Toji, sem energia amaldiçoada, era lixo, era descartável. E isso nos traz outro questionamento importante. Se não é por força e poder, então por que era tão importante a quantidade de energia amaldiçoada presente no indivíduo para decidir o quanto ele seria aceito? Então quanto mais energia amaldiçoada, melhor ele seria tratado, e quanto menos energia amaldiçoada, pior ele seria tratado, até chegar ali no caso do Toji, que não tem energia amaldiçoada nenhuma e é considerado um lixo descartável. Qual é o fim disso? Essa regra, essa concepção era um meio para alcançar o quê? Talvez para alcançar nada. Talvez fosse o fim em si mesmo. Kenjaku, quando perguntado por que queria fundir uma massa gigantesca de energia amaldiçoada com Tengen-sama para ver no que ia dar, disse simplesmente que faz isso porque acha divertido. Então vai saber qual era a finalidade disso pro clã Zenin. E então entra outro fator que faz com que a gente se veja em Toji Fushiguro, mais identificação. Toji criou uma barreira em volta de si. Ele fingiu não se importar durante tanto tempo que de certa forma alcançou um tanto isso, mas sempre haveria uma parte que se importaria. Assim como eu e você, que para muitas situações da nossa vida, criamos essa barreira para nos proteger, com a esperança de que a mentira, contada tantas vezes para nós mesmos, um dia se tornasse verdade. Existe uma expressão em inglês para isso: fake it until make it. Mas não se torna verdade. O que acontece é que aprendemos a lidar com isso. O impacto da importância que damos àquela coisa chega até nós, mas a gente consegue gerenciar, consegue ver que temos outras qualidades, outras coisas que são mais importantes para nós. Algo que Toji infelizmente não conseguiu fazer. E nesse sentido, é muito interessante ir pescando esses momentos em que a gente vê que o Toji se importa sim com a visão do seu clã sobre
sobre ele. Pra mim, inicialmente, não fazia sentido Toad, um cara daqueles, querer ter um filho. Até o momento em que ele conversa com o líder do clã Zenin naquele momento, e que se ele tiver a técnica inata do clã, o líder do clã vai pagar muito bem pelo filho do Toad. Toad não poderia mudar a si mesmo, mas poderia mostrar que dele, dentro dele, poderia vir algo melhor. No caso, o melhor na visão do clã Zenin, que são os genes, o DNA. A parte imutável de Toad não era de todo lixo como eles achavam, não era de todo descartável. E assim ele teve Fushiguro, para mostrar que se não pela força física, então pela força da herança genética, ele tinha valor. Ali estava todo o seu valor. E é o que acontece, pois o garoto tem a técnica inata do clã Zenin, a técnica das 10 sombras. De certa forma, Toad então alcançou seu objetivo de mostrar seu valor. Se ele não tem energia amaldiçoada, então ele consegue gerar algo, uma vida, que tem uma energia amaldiçoada grande e preciosa. Mas é claro, Toad é um e Megumi é outro. E não faria diferença alguma na visão do seu clã. Eu adoro a função de um personagem dentro de uma história. Seja ele o engraçado, o inteligente, e gosto principalmente quando tem nuances nesse sentido, e aí um personagem é várias coisas. Mas uma das minhas partes favoritas é quando um personagem que tem uma convicção muito forte, que tem ali um princípio muito forte, quebra emocionalmente. Porque no final somos todos humanos e algum dia mais cedo ou mais tarde a gente vai quebrar. Faz parte da vida. Mesmo os mais fortes quebram. E é claro, quanto mais alto estamos, maior é a queda. Mas todos seguimos em frente. A quebra do Toad é sutil, é delicada, é trágica, é a primeira e única vez que a gente vê sua fragilidade em sua plenitude. Alguns diriam que quando ele se mata ao descobrir que Fushiguro não tomou o nome do clã, ali também é uma quebra emocional. Mas pra mim não, ali é Toad atingindo uma satisfação gigantesca, uma satisfação sádica, talvez a maior que já sentiu em toda a sua existência. Pois aquilo que o clã Zenin mais valorizava, a energia amaldiçoada, a herança genética, as técnicas inata, não os aceitou. Megumi, que tinha uma das técnicas mais tradicionais, importantes e fortes do Zenin, manteve a herança do pai com seu nome, Fushiguro, e não do seu clã, Zenin. E isso deixou Toad extremamente feliz e poderíamos dizer, arriscar dizer, que até orgulhoso. Toad é uma clássica tragédia, com desencontros, desinformações e principalmente entendimentos errados daquilo que era realmente importante, que leva exatamente para essa tragédia. Muito obrigado, Toad. Eu nunca vou esquecer do que você me ensinou.